Olá, olá, saravá a todos, sejam bem-vindos para mais uma reflexão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre fé, fundamento da Umbanda, né? Esperar, confiar, perseverar. Meu nome é Francisco, eu sou sacerdote de Umbanda, dirigente do Templo Espiritualista Cacique Pena Branca e eu, Exu Caveira, da cidade de Campinas, São Paulo. Bora lá? Bom, que eu queria falar um pouquinho sobre isso, fé, né? A fé é fundamento da Umbanda. A fé é um dos princípios, é a base, é o que as nossas entidades, o que os guias espirituais superiores nos mostram, né? Sempre nos indicando para que nós tenhamos fé, para que a gente acredite, para que a gente confie num ser superior, que no nosso caso é Deus, né? Alguns falam Zambi, outros falam Olorum, mas é o Deus, é o Criador do universo, o arquiteto do universo. Embora algumas correntes de pensamento, né, queiram mudar essa concepção, esse entendimento, para mim, naquilo que eu acredito, existe sim um Deus, um superior, Criador de todas as coisas do universo, né? Mas aí voltando um pouco na fé, né? A fé, para mim, na minha visão, ela é muito importante, né? A fé, ela nos faz ter esperança de dias melhores, de situações melhores. Então a gente precisa acreditar em algo. Não tem como a gente viver num mundo tão corrido como o nosso, com tantos problemas, com tantas coisas para se fazer, tantas provações, alegrias, tristeza, dificuldades, doenças, né? Perda de entes queridos, perda de relacionamento, de emprego. E a gente, de certa forma, acaba se abatendo nessas questões porque não é fácil, né? Na verdade, nós gostaríamos de ter um mundo ideal, né? Um mundo onde tudo fosse positivo, onde tudo fosse alegria e conquistas, mas não é bem assim. Então a gente precisa entender que a fé, principalmente nos terreiros, né? No nosso trabalho espiritual, onde as pessoas vão em busca de solução dos seus problemas, porque essa é a grande verdade, a grande maioria não vai para se espiritualizar. Eles vão em busca de solução de problemas. E graças a Zambi, né, a nossas entidades, esses espíritos que vêm em terra, para orientar e, de certa forma, resolver muito dos problemas das pessoas que procuram uma orientação dessas entidades de luz. A gente passa por dificuldades, tanto quem é médium, quem tem uma religião, como quem não tem. Mas a gente precisa sempre entender que a gente precisa confiar, a gente precisa esperar e a gente tem que perseverar sempre. A fé, ela é importante para que a gente tenha um momento de conexão com o superior, com as energias positivas e elevadas. Essa conexão vai nos facilitar para que a gente tenha mais força e coragem para enfrentar as nossas dificuldades. Mas a gente também precisa ter em mente que nós precisamos perseverar, nós precisamos ter uma ação, a gente precisa ter uma atitude para que essas coisas em conjunto, elas possam, de certa forma, nos tranquilizar e ajudar a resolver os nossos problemas. Não podemos simplesmente entregar todos os nossos problemas para sacerdotes, para guias espirituais, né? Eles vão nos orientar e vão fazer o possível e o impossível para nos ajudar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente percebe muito isso nos terreiros. As pessoas querem falar com as entidades, né? Mas elas não querem fazer a sua parte. Muitas pessoas apenas querem ouvir aquilo que lhe agradam. E no terreiro não é assim que funciona. A espiritualidade séria,
responsável, ela vai orientar naquilo que for melhor para você, para que você reflita, para que você analise e você tome uma atitude perante aquela orientação, né? Então não podemos deixar de lado a fé, temos que acreditar sim, as energias existem, espíritos evoluídos existem, eles estão sempre lutando por nós, cuidando de nós, mas nós precisamos nos conectar e através da fé a gente se conecta. Através da fé você vai num terreiro, através da fé você acende uma vela que a entidade pede, através da fé é feita uma magia. Então a fé, ela é fundamental nos terreiros de Umbanda, né? É claro, e eu já vi no meu terreiro, já aconteceu de melhoras, de resultados positivos, mesmo para quem não acredita, para quem não tinha fé. Mas eu entendo que isso foi uma lição que a própria espiritualidade deu para aquela pessoa. O próprio guia espiritual fez com que a pessoa alcançasse aquilo que ela veio buscar para provar que realmente existe um ser maior, para que existe a espiritualidade, para que existam as energias e elas estão em movimento. Então, em alguns casos, a fé, não vai ali naquele momento, não vai ter um significado muito grande. Mas aí a espiritualidade atuando, resolvendo aquele problema, automaticamente aquela pessoa vai voltar para o terreiro, que seria o ideal, e aí ela é um chamamento, né, para a fé, é um chamamento para acreditar nos espíritos de luz, num criador do universo, e sempre lembrando, gente, precisamos ter perseverança. Eu também, às vezes, levo muitos tombos, tenho muitos problemas, às vezes a gente fica desacreditado de tudo, mas não é a melhor escolha, porque aí a gente acaba se afundando e a hora que a gente não tem fé, ou quando a gente para de acreditar em algo superior, aí a gente se entrega para as sombras, a gente acaba ficando doente, depressivo e não vê uma luz no fim do túnel, né? A gente acha que acabou tudo e não é assim, né? De certa forma, entre aspas, vai acabar quando a gente partir, mas vai acabar a vivência terrena e a gente continua a vivência espiritual. Então, a fé é importante. Quando você vai num terreiro, você vai firmar uma vela, você vai falar com uma entidade, vá com fé, vá com confiança, acredite, se entregue naquele momento, pedindo para que a espiritualidade amiga, superior, possa ali trazer a melhor orientação para você. E tenha fé e força que você conseguirá. Às vezes pode demorar, às vezes a gente fica em lágrimas, a gente fica desiludido, às vezes a gente fica muito triste, mas a gente não pode perder a nossa fé, seja em que for, seja onde for. A fé nos movimenta, nos dá esperança. E a esperança nos dá certeza de que todos os nossos problemas serão resolvidos, ou 100%, ou pelo menos uma parcela desses problemas. Porque a gente está na Terra justamente para aprender, né? Se fosse fácil, se a espiritualidade fizesse tudo, se os sacerdotes fizessem tudo, ninguém estaria com problema, não existiria doença, não existiria desemprego, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de bom senso, a gente precisa entender que a espiritualidade é um complemento para a nossa existência na Terra. Eles não vêm aqui para resolver tudo para a gente, não. A gente tem que ter a nossa parte, fazer por onde, para que a gente possa ter uma vida em equilíbrio. Como diz aqui o meu Exu, né? Ele diz sempre isso. Aqui você tem que ter um equilíbrio 50% material, 50% espiritual. Você vai ter um bom equilíbrio. Se um for mais do que o outro, já entra em desequilíbrio. Não pode também ter uma fé cega, né? Uma fé fanática. Tem que ser tudo no bom senso. Verificar realmente se aquela situação realmente ela está dentro do contexto do positivismo ou não. A gente não tem que ter fé cega. A gente precisa ter uma fé de paz, de tranquilidade e de esperança. Tá bom? Peço para vocês já se inscreverem no canal, deixar um joinha, fazer um comentário. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu acredito que sim, até lá, muito obrigado.